Pessoal, bom dia para vocês. De volta. De volta aqui no alto da Vila Pereira, no campo do Botafogo. Bom dia para vocês. Aí, em nome dos nossos apoiadores, né? Vai começar o segundo tempo aqui, 1 a 0 para a equipe do Interamigos. RP Sport, MS Home, Estados Unidos, Bar do Quadrado, Drogaria Total, Jonas Celulares, Armazém do Bebê, Calipão Pinturas, Padaria Santa Rita, Malha Mania, sua mania de malha com a gente. Bom dia para você lá, o Armando. Tá aí o Drim, um abraço, Drim. Vai começar o segundo tempo, tá lá o número 20 da equipe. O Interamigos vence por 1 a 0. Jogador Silas. Vidraçaria União lá do Marcelo, um abraço ao Marcelo com a gente. Serviço de qualidade para vocês, Vidraçaria União. Cabeça Motos, Quadriciclos, um abraço ao Cabeça, também nosso parceiro aqui, Construserve lá do Xande, um abraço ao pessoal da Construserve. Começar o segundo tempo, 1 a 0 pro Interamigo, gol do Chiquinho. Tá lá o jogador Silas, número 20, vai dar a saída lá. Um abraço ao pessoal lá do Fala São José, lá o Luiz Fernando Benedito, também o Manequim, está transmitindo lá. Panela Futebol Clube, a equipe. Os amigão. Aí, rodou a bola, autorizou o juiz. Vai começar aí, segundo tempo começando aí, tá o jogador Benê. Aí o Sabiá. Foi bem lá pro Juninho, vai pra cima o Gabiru, Sabiá, vai chegar o Gabiru, bateu, vai bater o Sabiá, explodiu, chegou o Gabiru de novo, chegou lá o 19, tirou. Rapaz, quase aí, foi pra cima aí a equipe. Real Paulista, quase aí tá o jogador Benê. Tá o Sapeca. Tá o número 5, Real Paulista, Denilson. Tá lá o Wellington Tchê, número 3. Tá lá o Dedão, número 20. Começou o segundo tempo aqui, tá 1 a 0 pro Interamigos. Chegou lá o zagueirão. Teve umas trocas, 19 aí da equipe do Interamigos. 19 lá o jogador Michel cometendo falta aí. Em cima do Dedão, número 20 da equipe Real Paulista. Sai jogando aí. O número 5 é do Real Paulista. Chegou lá o número 4. Vou explicar pra vocês, teve umas mudanças aí, né? Foi lá o Gabiru, foi bem. O que o juizão tá dando aí? Tiro de metro aí. Teve umas mudanças aí, vamos ver aqui direitinho aí a galera. Lá que o juizão vai lá. Bom dia pra vocês. Vera Lígia, minha esposa, diretora, produtora, estamos ao vivo. Estamos ao vivo, tá ventando muito aqui no alto da Vila Pereira, hein? Tá lá o Sabiá, 1 a 0 pro Interamigos. Bom dia pra vocês. Daqui a pouquinho vamos estar lá na Nestlé, hein? Levantou o jogador Sabiá, tocou no jogador Benê da equipe do Interamigos. Escanteio aí para a equipe. O Paulista perde por 1 a 0. Interamigos, um gol do Chiquinho. 0 aí para a equipe do Real Paulista. Começando o segundo tempo agora. Vidraçaria União do Marcelo Claro com a gente. Parceiro. Cabeça Motos e Quadriciclo. Tá lá o Sabiá, vai levantar a bola na área. Levantou, passou o Dedão e saiu o gol. Tá aí o gol do jogador Dedão, número 20 da equipe do Real Paulista. O escanteio cobrado, chegou lá o Dedão, deu uma desviada na bola, traindo o goleiro Reginho. 1 para a equipe do Interamigos, 1 para a equipe do Real Paulista. Dedão, número 20, foi pra rede. Empatou o jogo, né? Foi pra cima aí o Real Paulista no comecinho do jogo aí. Jogador Dedão, número 20. Foi
Pra rede aí, balançou o capim lá no fundo da rede, como dizia aí o nosso saudoso Silvio Luiz. 1 a 1. É só quente o jogo aqui, hein? Gol do Dedão. Desviou bem aí o escanteio com o goleiro Reginho. Volta aí para a equipe do Interamigos. Tá lá o jogador Leonardo. Tocando lá pro 19 do Interamigos. Identificando para vocês o Michel. Tá lá o Michel, chegando marcado o Gabiru. Michel de novo, chegou o Leonardo. Entrou lá o jogador. Bem lá o jogador número 14, né, da equipe do Interamigos. Vamos identificar quem que é o 14. Matheus, o jogador Matheus que entrou aí. Tá o Dedão, autor do gol. O Dedão foi pra rede, 1 a 1. Tá lá o Gabiru. Vai virar o jogo, virou bem o Gabiru. Tocou o Pudrim, chegou o Benê. Tá o jogador Pedrosa, número 8. Da equipe do Interamigos. Tocando lá pro 16, jogador Sapeca. Tocando pro Benê, Pedrosa, vai bater, tocou, passou lá pro jogador número 20, Silas. Tá aí o Drim, tá lá o Admilson, bateu, pegou muito mal na bola. Tiro de metro, CSC Web Rádio, a rádio do esporte. Estamos aqui no alto da Vila Pereira, tá ventando muito aqui, viu? Aqui tá 1 para a equipe do Interamigos. O Chiquinho empatou agora há pouquinho aí o Real Paulista com o Dedão. O Dedão foi pra rede aí, hein? Olha lá o jogador Gugu. Identificando pra vocês, tá aí o Wellington Tchê. Tocou lá pro Dedão atrás do gol, foi bem, chegou o autor do gol, chegou lá o jogador da equipe do Interamigos. Acabou perdendo lá pro Silas. Saiu bem lá o jogador Ângelo. Goleirão aí da equipe. O Paulista 1 a 1, tá lá o Drim. Dedão, vai lá o Dedão, autor do gol, hein? Vai pra cima. Passou pelo Pedrosa, ficando lá, sofreu falta aí o jogador Dedão. A equipe do Real Paulista, 1 a 1. Traçaria União com a gente, lá do Marcelo Crado. Daqui a pouquinho vão estar lá na Nestlé, Ponte Preta e Vasco, ao vivo para vocês. Cabeça Motos, quadriciclos, também aí Construserve lá do Xandão. Material de construção também com a gente, um abraço aí. Tá lá o Gugu da equipe do Real Paulista, que foi pro ataque, lançou, cortou lá o zagueirão. Não sabia de brincadeira não, hein? Saiu lá, o juizão tá pitando lá, vai dar uma bronca lá no banco, hein? Lá no banco de reserva lá da equipe. Estamos ao vivo. Lá o jogador Anderson Mané. Opa, sofreu falta lá o jogador da equipe. Pegou lá o Gugu, metendo falta aí no jogador da equipe. Jogador número 7, Pedrinho. Tá lá o Silas, o juizão tá levantando a bandeira lá. Jorge Marcelo, Jorginho, um abraço pra você, Jorginho. Estamos ao vivo. Um para a equipe do Real Paulista, a equipe do Interamigos. Depois pega o papel lá. Tá lá o jogador Léo Moraes. Tá lá o Wellington Tchê. Brim. Falta para a equipe do Real Paulo. E lateral, né? Lateral cobrado. Lá o Jorginho. Um abraço para você, Jorginho. Tá lá o Drim. Trocando lá. O jogador Sabiá lançou pro Gabiru. Tá lá o goleirão Reginho. Ao vivo aqui no Alto Vila Pereira, ventando muito aqui. Saiu o Reginho, tá o jogador Pedrosa, número 8, sendo marcado aí por Drim. Tá aí o Benê, número 11. Chegando ao número 5 da equipe. Jogador Denilson.
Acabou sofrendo falta aí. Tá lá o Anderson Mané. Aí Léo Moraes. Deixa eu ver se é Léo Moraes. Isso, Léo Moraes. Tá lá o Denilson. Tá lá o jogador Pedrosa da equipe do Interamigos. Tocou pro Silas, número 20. Passou bem o jogador Matheus. Olha o contra-ataque da equipe. Cortou lá o zagueirão. Chegou lá o Anderson Mané. Acabou ficando com o Real Paulista. O Juninho. Foi bem pro Gabiru. A Bandeira tá dando impedimento aí do atacante Gabiru. Paulo Martins. Bom dia, Paulo. Um abraço ao pessoal do Guaxupé. Grande Paulo, hein? Paulo que sempre acompanhando a gente, né, Paulo? Um abraço ao pessoal de Guaxupé. Tô vendo bastante corintiano aqui, viu? A equipe do Interamigos, 1-1. Um abraço ao Paulo Martins. Um abraço ao pessoal de Guaxupé, sempre acompanhando a gente. Paulo, um abraço para vocês. Tá lá o Pedrinho, número 7. Estamos aqui no alto da Vila Pereira, viu, Paulo? Campo do Botafogo. Olha o tapete que tá isso aqui, hein? Daqui a pouquinho a gente vai sair correndo para ir lá no Grêmio Nestlé, hein? Transmissão de Vasco e Ponte Preta. Tá aí o Matheus, tá aí o Ademilson. Tocou pro Pedrosa. Chegando aí o jogador Denilson, número 5. Lançou pro Gabiru. É 1-1, jogo bom aqui, hein? Cortando aí, tá o jogador Benê. Chegou Denilson. Tá lá o Pedrosa, tocando aí pro jogador Benê. Tocando aí pro Sapeca. Tá lá o Green. Tá lá o jogador Léo Moraes. O juizão acabou dando falta aí, hein? Alexandre Scott, um abraço pra você, Alexandre. Tá o jogador Benê. Falta aí, tá o jogador Benê da equipe do Interamigos. Tá 1-1 aqui, viu, galera? Nem CB. Geral cobrado, tá aí o Sapeca. Chegou aí o Sabiá, número 10. Lá o Dedão, número 20, autor do gol. Chegou lá o 19. Da equipe do Interamigos, número 19, cometendo a falta. Vamos ver quem que é o número 19 aqui. Jogador Michel. Olha lá o Juninho. Chegou o Ademilson, né? Ademilson, número 3, cometendo falta. Falta em cima do jogador Juninho, da equipe Real Paulista. Marcelo Claro, Vidraçaria União, com a gente. Cabeça Motos, quadriciclos, com a gente também aí. Um abraço ao Cabeça, serviço de excelência para você. Motos e quadriciclo é com o Cabeça Motos. José Ovidio Figueiredo 222. Jardim Aeroporto. Abraço ao Cabeça. Vidraçaria União. Lá da Lourdinha, também do Marcelo Claro. Parceiro da gente na transmissão aí. Praça Prudente de Moraes 65. Vidraçaria União. Tá aí o Juninho. Parceiro da nossa transmissão, serviço de excelência para vocês, Vidraçaria União. Tá aí o Sapeca, tá lá o Matheus, lançou bem pro Sapeca. Lá. Dominou aí o Sapeca, por dentro, chegou lá Denilson, perdeu, de 3 dedos, né, rapaz? Cruzou, chegou lá o Green. A bola aí tá o número 10, Sabiá. Sendo marcada pelo jogador Matheus. Interamigos. 1-1, segundo tempo.
Atendido do jogador lá, né? Caiu lá o jogador. Vidraçaria União, lá do Marcelo. Cabeça Motos, tá aí jogador caído lá, contusão. Cabeça Motos, José Ovidio Figueiredo, 222 Jardim Aeroporto. Liga pra ele, 1992948927. Cabeça Motos e Quadriciclos. Vidraçaria União do Marcelo, 19994819247. Praça Prudente de Moraes, 65 na Vargem, aqui em São José do Rio Pardo. Nosso parceiro de transmissão, tá? Um para a equipe do Interamigos e um também para a equipe do Real Paulista. Gol do Dedão e gol do Chiquinho. Aqui tá 1 a 1, segundo tempo. Entra também lá na página do Fala São José. A bola tá rolando lá para Panela Futebol Clube. A equipe dos amigão. Tudo bem lá com o jogador da equipe paulista. Aí lateral já cobrado. Um abraço ao pessoal do Guaxupé. Olha lá o Léo Moraes. Jogando lá na esquerda pro Eliton Tchê. Entrou lá o número 6 agora da equipe do Real Paulista, tocando lá pro Gabiru. Foi bem o Gabiru, foi bem, hein? Não chegou ninguém, pode sair o gol. Opa! Jogada bem tramada, mas está dando impedimento aí do atacante Gabiru. Foi bem, né? Estava impedido aí. Impedimento aí do ataque da equipe do Real Paulista, lá o Gabiru. Tá lá o Reginho. Tiro de meta aí para a equipe do Interamigos. Foi lá o Reginho, subiu. Chegou o Anderson Mané aí marcando. Tá aí o Wellington Tchê. Foi bem o Sapeca. Tocando aí, ficando aí com o Denilson. Jogador aí da equipe do Paulista. Tá lá o Denilson. Opa, de chaleira lá o Pedrinho, hein? Sabia chegando, chegou o Benê marcando. Olha lá o número 20, Silas, sobrando aí. Tirou o zagueirão. Aí tá o número 9 aí da equipe do Interamigos. Vou identificando, entrou jogadores novos aí, né? Boa bola pro Sapeca. Impedimento aí, jogador Sapeca, número 16. Número 9 aí da equipe. Não temos o nome dele aqui, né? Mas vamos lá. Aí o Sabiá. Denilson. É o jogador Sabiá. Número 10 aí. Anderson, né? Gabiru. Tem Anderson aqui. Tá aí o Drim. Gabiru, o juizão tá no impedimento lá do jogador Dedão. Antônio Sabiá, número 10. Aí o Denilson. Leonardo parece estar assistindo. Tá aí o Pedrinho. O jogador Sapeca. 1 a 1. Gol do Pedrinho, gol do Dedão, hein? Tá o Léo. O Léo tá assistindo aí, o Léo. Tá aí o Benê, número 11. Chegando aí o Antônio Sabiá e cometeram falta, né? Falta aí para a equipe do Interamigos. 1 a 1 aqui, hein? Tá lá o Pedrosa, sendo marcado lá pelo Dedão. Jogando lá pro Pedrinho, levantou na área, subiu lá o Wellington Tchê, o zagueirão tirou. Vai sobrar lá pro Leonardo, bateu, explodiu. Ficando lá com o número 9 da equipe do Interamigos, que entrou agora. Não temos o nome dele aqui, né? Número 9. Deixa eu ver aqui. É o número 9, o Caverna, né? Agora achei o nome dele aqui, Caverna. Escanteio para a equipe do Interamigos. 1 a 1. Esse é o Web Rádio, rodando agora Brasil Caboclo, o melhor programa do rádio brasileiro. Tá lá o jogador
Caiu lá, sentiu a bolada, né? Vidraçaria União com a gente, Construserve, lá do Marcelo Claro. Cabeça Motos com a gente também lá, um abraço ao Cabeça Motos com a gente. Construserve também do Xandão. Escanteio lá para a equipe do Interamigos, tá 1 a 1, levantou, foi lá o jogador Sapeca e sapecou a bola para fora. Essa é a Web Rádio, a rádio do esporte. Hoje é aniversário do meu filho, do Diegão. Diegão aí completando mais um ano de vida. Deus abençoe, saúde e paz. Hoje 3 da tarde aí, frequência do Rock com o Diegão, dia especial, né? Frequência do Rock com o Diegão, dia do aniversário. Eita! Vamos tá junto lá. Leonardo também, meu filho, Deus abençoe. Tá lá no... Daqui a pouquinho a gente vai lá pro Glemo Nestlé. Talvez atrase um pouquinho, mas vamos transmitir lá, né? Ponte Preta e Vasco. Aqui 1 a 1, segundo tempo. Primeiro jogo. Tá lá Anderson Mané, tá lá o Gugu. Identificamos bastante jogador aí, né? O que aconteceu aí? Foi lá, tá lá o dedão do gol. Vai bater. Foi bem lá o goleiro Reginho. Chegando aí, né? Bateu o Reginho. Pegou mal, hein? Tá lá o Gugu. Caverna, foi bem, jogou aqui pro Sapeca na esquerda, foi bem o Sapeca, ele vai fazer o gol, hein? Fez, hein? Aí, saiu o Sapeca. Foi bem o Sapeca aí, fazendo o segundo gol aí da equipe do Interamigos. Balançou a rede pela segunda vez aí para a equipe do Interamigos. 2 para o Interamigos, 1 para a equipe do Real Paulista. 2 a 1, foi lá o Sapeca, número 16, fazendo 2 para a equipe do Interamigos, 1 para a equipe do Real Paulista. Parece que machucou ali o Léo Moraes, né? Acho que não vai dar pro Léo Moraes não, viu? Tem que sair lá o zagueirão Léo Moraes. Vidraçaria União do Marcelo com a gente. RP Esportes, MS Home, Malha Mania com a gente também, Calipão Pinturas, saiu aí. Jogador Antônio Sabiá, tá aí Anderson Mané, foi lá o Sapeca de novo, hein? O Sapeca, chegou lá o número 8. Número 8 aí da equipe. Vou identificar o número 8 aí da equipe. Número 8, Pedro Zanetti, que entrou agora, a equipe do Real Paulista, né? Escanteio vai ser batido. Escanteio aí por Interamigos. Levantar a bola na área. Levantou. Passou. Correndo o zagueirão. Ficando aí, bateu o Pedrosa. Aí o Drim, hein? Tocando lá pro dedão número 20, o autor do gol, lançando lá pro Gabinho. Caiu de maduro, hein? Esperou bem a equipe do Interamigos. Tá lá os 19 do Interamigos. Tá ventando muito aqui, hein? Tá lá Anderson Mané. Tá o Pedrosa. Saiu a bola aí. Tá dando lateral aí pra equipe do Real Paulista. Tá lá Anderson Mané. 2 a 1 para a equipe do Interamigos. Gol do Sapeca, número 16. Foi pra rede. Tá lá o jogador Caverna. Combate. Antônio Sabiá. Tá aí o Wellington Tchê. Tá aí Pedro Zanetti.
Lançou bem pro Gabiru. Foi bem o Gabiru. Chegou lá o zagueirão lá da equipe do Interamigos. 2-1 para a equipe do Interamigos. O juiz está dando falta aí, hein? Vamos ver o que o juizão tá dando aí. Falta perigosa aí para a equipe do Real Paulista. Então tá dando falta aí, falta perigosa. Olha lá o goleirão. Reginho, né? Vai ter que pôr a barba de molho aí, hein? Falta perigosa aí para a equipe do Real Paulista. MS Home, Estados Unidos com a gente, RP Sport, Bar do Coalhada, Drogaria Total, Unidade de São Roque, Palha Mania agora com a gente também. Um abraço lá ao Armando, Calipão Pinturas, Grande Calipa também nosso parceiro, Jonas Celulares. E da transmissão, né? Nossa transmissão aqui, Vidraçaria, vai bater o Gabiru, hein? Bateu, já pegou mal demais, hein? Pegou muito mal demais, é o atacante Gabiru. Tiro de meta para a equipe do Interamigos. — 2-1 para a equipe do Interamigos. Gol do Sapeca e gol do Chiquinho. E o gol aí da equipe do Real Paulista, marcado pelo Dedão. Olha lá o goleiro Reginho, tiro de meta cobrado. Subindo aí o Sapeca, autor do segundo gol. Tá lá o Sapeca, tá lá o Pedrosa. Lançando bem pro Pedrinho. Chegou o Denilson, volante. Então aí cortou e vai pro ataque, hein? Tá o Denilson, tocou pro Drim, pegou no Reginho. Pegou bem o goleiro Reginho, hein? Sobrando com o Sabiá. Quase. Subiu lá Anderson Mané. Tá lá o Sapeca tocando aí pro Caverna, que entrou agora, número 9. Marcado lá pelo Pedro Zanetti. É isso mesmo, né? Foi lá o Dedão. Ó, o número 12 lá da equipe Interamigos. Número 12 é o jogador Reginho. Aí o Gabiru. Bateu mal demais o Gabiru, hein? Pegou mal na bola, tiro de meta ali para a equipe Interamigos. Vence por 2-1. Tiro de meta é o goleiro Reginho. Vidraçaria União lá do Marcelo com a gente. Serviço de excelência para você. Cabeça Motos e Quadriciclo lá no aeroporto. Um abraço ao Cabeça. Serviço de excelência também para você. Construserve também lá do Xandão, materiais de construção. Vem com a gente. Sofreu falta aí o jogador número 10, aí o jogador Santônio Sabiá. Vai ganhar cartão amarelo, hein? Cartão amarelo lá pro Pedrinho. Chegou chegando aí, hein? Aqui tá 2 para a equipe do Interamigos, 1 para a equipe do Real Paulista. Falta aí em cima do jogador Antônio Sabiá. Cartão amarelo é pro número 7, Pedrinho. Falta aí para a equipe do Real Paulista. Perde por 2-1. Visão aí tá. Chamando a atenção lá do banco agora da equipe do Real Paulista. O pessoal tá agitado lá, hein? Vai dar cartão amarelo para alguém lá, hein? Ou vai expulsar alguém do banco. Muito vento aqui no alto da Vila Pereira. Jogador número 8 aí da equipe do Real Paulista. Vou identificar para você aí. Pedro Zanetti. Vai bater, hein? Levantou. Deu uma tiradinha de força aí, mas nem bateu, nem cruzou.
Um tiro de meta aí para a equipe do Interamigos. Tá lá o Regim. Tá lá na página lá do Fala São José. Um abraço ao Luiz Fernando, ao Anequine. Estão transmitindo lá. Os amigão de panela. Tá lá o Pedrosa. Lateral para a equipe do Real Paulista. Escanteio, hein? Escanteio para a equipe do Real Paulista. Honório Moraes, bom dia para você, Honório. Aqui tá 2 para a equipe do Interamigos, 1 para a equipe do Real Paulista. No alto da Vila Pereira. O Juizão tá de olho no banco aí, viu? Aqui que o Juizão tá. É tempo, será que é tempo para hidratação? Primeiro tempo não deu, não é? Tá dando meio lateral para a equipe do Interamigos. Tá lá o jogador Caverna. Tocando lá pro número. Entrou lá Regina, número 12. Regina, número 12, que entrou lá. Lateral para a equipe do Real Paulista. Foi lá o Gugu. Tá lá o Gugu. Caiu lá o goleirão Regim. Pedaçaria União com a gente. Traçaria União, lá do Marcelo Claro, 19 99481 9247. Tá aí pedindo atendimento aí pro goleiro João Lourenço. Bom dia para você. Um abraço para você, João Lourenço. Obrigado. Traçaria União, Cabeça Motos. Traçaria União, Praça Prudêncio Moraes 65, na Vargem São José do Rio Pardo. Um abraço lá o Marcelo Claro com a gente. Cabeça Motos, Quadriciclos, José Ovidio Figueiredo, número 222, Jardim Aeroporto, 19 992 94 89 27. Também Construserve, também lá do Xandão, né? Presidente do Vasco aí também com a gente. Tá lá atendido o goleirão Regim. Dando um abraço ao pessoal que tá acompanhando a gente. Aí o pessoal também bater na resenha aí, né? Tá lá o dedão número 20 da equipe do Interamigos. Pressionar lá pro jogador Regim, número 12. Lateral para a equipe do Real Paulista, que perde por 2-1. João Lourenço, bom dia para você, João. Tá lá Anderson Mané. Levantou, passou. Tá lá o Reginho. Lateral Reginho ficando pro goleiro. Reginho também, né? É o Pedrinho. Foi lá o Denilson. Um pouco de sapeca, passou. Deixa a bola, deixa a bola. Tá lá o jogador Matheus, número 11. Aí o Antônio Sabiá lançou pro Gabiru. Ataque, impedimento aí da equipe do Real Paulista, perde por 2-1. O Luizão tá dando impedimento aí, tá lá o goleirão Regim. Tocando aí pro Benê, número 11. Tá lá o Pedrosa, número 8. Tocando lá pro número 12. Tá marcado o Regim aqui, viu? É Regim mesmo.
Tocando aí pro Benê, número 11. Tocou lá pro jogador Matheus. Tocou lá pro Sapeca. Chegou lá o Wellington Che, não quis saber de brincadeira. Lateral aí para a equipe do Interamigos, que vence por 2-1. Isso aí, seu Web Rádio, a rádio do esporte para 195 países. O escanteio vai ser cobrado. Pegou mal, passou. Chegou lá o zagueirão, cortou. Aí o Pedrinho acabou cometendo falta aí, o jogador Sabiá. Falta aí em cima do Pedrinho aí. Tá no chão aí, levou a pior aí o jogador que cometeu a falta. Já levantou aí, tá tudo bem. Ao 19 da equipe Interamigos, jogador Michel. Aqui tá terminando, viu? Com 25 minutos já do segundo tempo. Tá 2-1 para a equipe do Interamigos, viu, John? Chegando aí a 25 minutos do segundo tempo. Ao 19, Michel. Levantar na área, tirou a famosa força, né? Sobrou, foi lá com o goleirão. Goleirão Ângelo. Tá aí o Denilson. Foi bem aí o Pedro Zanetti. Opa! Falta do jogador Pedrinho. Tá aí Anderson Mané. Tá aí o Pedro Zanetti. Tá lá o Wellington Che, número 3. Aí o Sapeca foi bem, hein? Foi bem, o Sapeca chegou lá. O Wellington Che, ó o Diegão, aniversariante do dia, Deus abençoe. Ficando mais velho aí, Diegão. 3 horas da tarde hoje, frequência do rock. Passou, vai sobrar, com Pedrosa. Escapou, hein? Vai lá o Drim. Contra-ataque. Lá o John na área, hein? Tá lá o Caverna, número 9. Lançou, vai ficar com o Sapeca. Foi bem o Sapeca, hein? Vai bater, bateu. Pegou lá bem o goleiro Ângelo. 2-1 para a equipe do Interamigos. É, beleza, Diegão. Tamo junto. Tá o jogador Pedrosa. Aí o Benê, número 11. O Benê tocou pro Matheus, número 14. Tocou lá pro Caverna. Matheus, chegou lá o zagueirão tirando. Não sabia de brincadeira não. Pedrosa. Vai bater. Pegou mal na bola, hein? Vai por conta do juizão, hein? (35 minutos). Olha lá o jogador Wellington Che. Lançou, subiu. Número 20, Dedão da equipe Real Paulista, perde por 2-1. Tá lá o 19, Michel. Reginho. Tocando aí pro Pedrosa. O jogador Benê. Tocou bem aí pro Pedrinho. Deu o Pedrinho, tocou lá pro Sapeca. Acabou pegando mal aí. Sobrando lá pro Wellington Che, explodiu no Matheus. A bola ficou no campo ainda, cabeçou bem, vai sobrar. Chegou lá o Gugu. Tá aí Anderson Mané, subiu o número 11 do João Paulista. Tá aí o Sapeca. Chegou o Denilson.
Ganhou o Benê. Lateral aí para a equipe do Real Paulista, que perde por 2-1. Pedaçaria União com a gente, lá do Marcelo. Praça Prudente de Moraes 65 na Várzea. Aí o Pedro Zanetti. Tô morto. Você não faz nada aí na frente? Lateral aí para a equipe, tá aí o Wellington Tchê. Da equipe do Real Paulista. Foi bem lá o Pedrinho, tá lá o Wellington Tchê. Tá lá o Gugu. Tá lá o Wellington Tchê, foi pro ataque. Só foi o contra-ataque lá, hein? Chegou lá o zagueirão número 14 da equipe do Real Paulista. Não temos o Vinícius, né? O número 14 é da equipe do Real Paulista, o Vinícius. Lateral para a equipe do Interamigos, 2-1. José Paulinho, um abraço para você, José Mauro. Grande José Mauro, hein? Sempre acompanhando a gente aí, né? Quanto tá aí, Correinho? Tempo? Quanto? Ah, já? Passou 2 minutos. Já terminou o jogo aqui também, viu? Aí o Pedro Zanetti. Aí o Pedrinho também. Pedro e Pedro aí, hein? 2 Pedro. Aí o Drim. Tá por conta do árbitro já aí, hein? Não quis saber de graça não aí. Interamigos. Bola saiu aí. Tá por conta do árbitro já, viu? 2 para a equipe do Interamigos, 1 para a equipe do Real Paulista. Aí Denilson, jogou pro Gabiru, explodiu. Lateral de novo aí para a equipe do Real Paulista. Tá no chão lá o jogador Benê, número 11. Daqui a pouquinho vamos estar lá no Grêmio Nestlé para transmitir Ponte Preta e Vasco. Vai ser na correria, hein? Lateral aí para a equipe. Tá aí Denilson. Botando a bola lá com o goleiro Ângelo. O Zé Mauro, Paulino. Um abraço ao Zé Mauro. Tá aí o Sapeca. Autor do segundo gol aí. Olha lá o Caverna, hein? No ataque a equipe do Interamigos. Que vence por 2-1. Cortou lá o jogador Wellington Tchê. Sobrou lá pro Sapeca. Tocou bem aí, número 20. E acabou fazendo o terceiro gol da equipe do Interamigos. O número 20 foi para a rede aí. O jogador da equipe do Interamigo fazendo 3 para o Interamigo. O jogador número 20. Vamos procurar o nome dele aqui, o número 20 aí da equipe do Interamigos. Silas. Balançou o capim lá da rede da equipe do Real Paulista. Silas fazendo o terceiro gol da equipe. Final de jogo, hein? Acabou de sair o gol aí. Final de jogo aqui no alto da Vila Pereira. 3 para a equipe do Interamigos, 1 para a equipe do Real Paulista. CC Web Rádio, daqui a pouquinho estaremos de volta lá no Grêmio Nestlé. Final de jogo. 3 para a equipe do Interamigos, 1 para o Real Paulista. CC Web Rádio, a Rádio do Esporte. Um abraço ao pessoal que acompanhou a gente. São José e toda a região.